rapaziada, professor Wesley Tardivo aí, mais uma vez, hoje trazendo aqui algumas questões do Enem pra gente resolver, tá? Dentro daquela ideia do canal, né, cara? Resolver questões, aprendendo, aperfeiçoando aí nosso conhecimento, aprofundando nosso conhecimento dentro dessas questões, extraindo o máximo que elas podem nos trazer aí, através das alternativas certas e também das erradas. Tranquilidade? Mano, o canal aqui objetivo, tu tá ligado já. Vamos sem mais delongas, pra frente aqui avançar a questão número 1, beleza? Tem dois textos aqui pra você ler. Rapaziada, primeiro bizu que eu vou te dar. Vai fazer Enem, vai fazer ESA, tem questão da ESA também no canal aí, dá uma olhada com calma, beleza? Vai fazer esses concursos aí que vão trazer grandes textos, mano. Primeira coisa que tu tem que ver, antes de tu ler esses textos aí grandão, esses textos grandões, você tem que ler o comando da questão. Na moral, primeira coisa, primeiro você lê o comando da questão, depois tu lê os textos, porque às vezes a questão não vai nem pedir nada relacionado ao texto, mas só um conhecimento básico a respeito de geografia, ou seja, de outra disciplina aí, beleza? Então vamos lá, de acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014 no Sudeste teve como causa natural, ou seja, o que originou a seca na região Sudeste do Brasil em 2014. Esse é o grande ponto que a questão está pedindo. Tranquilidade? Tem um esqueminha de mapa aqui para você observar também, né? E aí vamos embora para o texto. Vou ler o texto para você, ó. Texto 1. Há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato da água doce, já liga aqui, ó, seca, lógico, tu tá ligado, hidrografia, a gente estuda isso aí. A água do mundo está acabando? Negativo. A água doce do planeta está entrando em estado de escassez. Tá? Água doce aí, aproximadamente 2,80% de toda a água do planeta é água doce. Tá? E os outros 97% água salgada. Tá? Então a água doce ser um recurso escasso no nosso planeta. Desde o começo de 2014, o Sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade. Ou seja, sentimos na pele, nesse ano de 2014 especificamente, que a água doce está entrando nessa onda aí da escassez, né, cara? Da seca, né? Passamos por um período problemático ali, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Então o primeiro texto aqui trouxe a ideia da água, né? Dessa problemática hídrica. Tá? O texto 2. Dinâmicas atmosféricas. Irmão, você tem que criar esse hábito de circular. Por quê? Quando a gente está falando de dinâmicas atmosféricas, se o primeiro já falou de água, no segundo aqui ele pode falar de água também e pode falar de ventos, já que ele está falando de atmosfera. Beleza? Vamos ler? Elementos relevantes ao transporte, olha aí, transporte de umidade na América do Sul e a leste dos Andes pelos jatos de baixos níveis, tá? Frentes frias e transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da zona de convergência do Atlântico Sul, ZCAS, para um verão normal e para um verão seco de 2014. A, aqui no mapa, o A aqui, ó. O A tá aqui, ó. Apresenta o centro da anomalia de alta pressão atmosférica. Então, beleza. Olha aqui. Alta pressão atmosférica, você tem que estar ligado que significa massa de ar fria. Beleza? E aí ele vai te pedir o que causou essa anomalia na região sudeste do Brasil. Olha só, rapaziada, se você tá ligado qual a região do Brasil é marcada pela zona de alta pressão, por essa grande massa de ar fria, a região sul do Brasil. Beleza. Se ela chegou até a região sudeste, ela teve muita força para isso, tá? Então, assim, quando essa massa de ar de alta pressão consegue se deslocar, se expandir, ela começa a formar anticiclones. Tá? Começa a formar ventos muito mais fortes, impedindo a chegada justamente dessa massa de ar de baixa pressão, essa massa de ar quente. Tá? E aí você sabe que se uma não encontrar a outra, não chove.
Tá? Quando uma massa de ar quente encontra uma massa de ar fria, acontece a precipitação. As nuvens ficam muito pesadas e aí chove. Tranquilidade? Se elas não se encontram, se uma muito fria espelha a outra muito quente, porque ela é muito forte, então não vai chover. E aí vai ocasionar a seca. Tranquilidade? Vamos ler as alternativas aqui? Alternativa A. A constituição de frentes quentes. Não. Frentes quentes não. Olha aqui. Sudeste, aqui. Alta pressão. Aconteceu ali a chegada de uma massa de ar de alta pressão. Então uma massa fria. Tranquilidade? Não pode confundir. Tá? Letra B. Formação de anticiclone impedindo a entrada da umidade. Correto? A princípio a letra B está na moral. Vamos ler as outras para a gente aprender. Vamos extrair o máximo aqui da questão. Tá? Letra C. Presença de nebulosidade na região da cordilheira. Não, esquece, não estou falando nada da cordilheira. E não teve nebulosidade. Tá? A cordilheira está lá no outro lado. Está na porção oeste ali do continente sul-americano. Tá? Não estou falando nada da cordilheira, esquece. Letra D. Avanço de massas polares para o continente. Essa massa polar sempre chega aqui no continente. O problema é que dessa vez ela se expandiu e ganhou muita força, impedindo, o problema é esse, o impedimento da aproximação dessa massa de baixa pressão, dessa massa quente. Tá? Então aqui não é o avanço, mas sim o impedimento da massa de baixa pressão, o impedimento da aproximação, né? Baixa pressão atmosférica no litoral? Não. Rapaziada, gabarito aí, letra B, tá? Trouxe aqui um esqueminha para você entender. Sempre que uma área de alta pressão chega, encosta na outra, acontece a precipitação. Quando essa área de alta pressão ela é muito forte, quando ela é muito grande, ela acaba expelindo a zona de baixa pressão, a zona de ar quente, tá? A massa de ar quente, ela acaba expelindo, afastando ela. Tá? Então, assim, elas não causam mais esse choque, mas sim o afastamento. Tá? Isso lembra que a chuva é um processo necessário para o ciclo natural da água, para o ciclo natural da vegetação, de fato, tá? Para a agricultura. Então, a chuva é uma mistura de não querer com precisar. Tranquilidade? Vamos para a questão número 2 aí. Questão número 2. Uma questãozinha de 2018 aí do Enem. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar de fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas circula. As vantagens econômicas e sociais adquiridas têm como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimento. Em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu de... Mano, você tem que estar ligado aqui em algumas questões demográficas, tá? E aí a gente tem aí uma videoaula no canal sobre população, e lá nessa videoaula eu explico algumas teorias demográficas. Depois tu dá uma olhada com calma aí, procura no canal, tranquilidade. E essa questão vai estar trazendo justamente essa situação sobre teorias demográficas, tá? Sobre demografia, sobre população. O que acontece? Ele trouxe aqui especificamente no continente europeu. Isso aqui já tem acontecido em várias outras nações, em vários outros países. Porém, no século XX aqui, de fato, no continente europeu, a gente teve o período da conclusão dessa transição demográfica. Vou te explicar o que é essa parada. O Brasil está passando por isso atualmente, tá? Inicialmente, a gente tinha uma pirâmide bonitinha assim, ó, de um lado homens, do outro lado mulheres, onde na base a gente tinha muitas crianças, no corpo da pirâmide nós tínhamos bastante adultos e no topo alguns idosos, beleza? Idosos, adultos e crianças.
Com o passar do tempo, aproximadamente ali nos anos 90 até 2010, ali 80, na verdade, a partir dos anos 80 até 2000, 2010, o Brasil começou já de fato a encher o seu corpo da pirâmide, onde nós tínhamos ali então poucas crianças, bastante adultos e bastante idosos, ou seja, esse período aqui é chamado de transição demográfica. Transição demográfica, um período de janela, na moral, janela demográfica. Atualmente, o Brasil já está concluindo esse processo de transição e a gente está chegando para uma pirâmide já invertida. Tranquilão? Isso aqui aconteceu na Europa no século XX, essa conclusão, essa etapa, essa migração de uma pirâmide para outra. O que aconteceu aqui? As taxas de natalidade caíram, a expectativa de vida aumentou e as taxas de mortalidade também caíram, ou seja, a população ficou mais velha, conseguiam viver mais, ou seja, a expectativa de vida, né? Ocasionando então um problema relacionado à mão de obra, tá? A trabalho. Isso aqui vai influenciar diretamente a trabalho. Mão de obra. Tranquilidade? Vamos para as alternativas aqui para a gente encontrar essa parada? Letra A. É estabilização da pirâmide etária? Estabilização não. O que aconteceu no século XX lá no continente europeu foi a conclusão, né? Foi esse período de finalização ali da transição, ou seja, estamos concluindo o processo de transição etária. Tá? Letra B. Conclusão da transição demográfica? Letra B parece estar legal. Vamos ler a letra C. Concentração da entrada de imigrantes. Esquece, estou falando nada de imigrantes. Não estou falando de nada relacionado à migração aqui. Tá? Elevação do crescimento vegetativo? Também não. Não tem como elevar, porque você caiu taxa de natalidade e caiu taxa de mortalidade. Tranquilão? Vou deixar essa formulazinha para você aqui, ó. Crescimento vegetativo é igual taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Professor, na geografia eu tenho que saber matemática também? Tem que saber matemática também. Beleza? Letra E. Formação de espaços superpovoados? Não. Acabei de falar. Na Europa, começaram a ter menos filhos. Olha o que a questão trouxe aqui, interessante. Para você manter a integralidade dessas vantagens econômicas na sua família, você precisava ter menos filhos, adotar ali uma política de controle de natalidade. Tá? Uma ideia já bem antiga, desde 1700 e pouco, exposta ali por Thomas Malthus, lá na teoria malthusiana. Tá? Então, assim, esse processo foi concluído no século XX, então nosso gabarito aqui, ó, letra B de bola, a conclusão da transição demográfica. O Brasil está finalizando esse processo aqui, ó, olha para o mapa, a gente está finalizando esse processo aqui dessa pirâmide em barril, a gente está chegando já, acredito que daqui uns 10, 15 anos a gente já tenha de fato uma pirâmide nesse padrão aqui. Na moral, só tu pensar no teu avô tinha 15 irmãos, 10 irmãos, veio a geração do teu pai e da tua mãe, agora eles tiveram ali 5, 4 irmãos. Veio a tua geração, agora é você e mais um. E olhe lá, às vezes é só um filho que o casal tem. Na moral, professor, mas eu tenho 12 irmãos. Aí você é a exceção, né? A regra atualmente, a maioria das pessoas aí, dos casais, tem apenas 2 filhos, 1 filho. Na moral, você precisa fazer essa leitura sobre a população mundial e brasileira. Tranquilão? Vamos para a questão número 3 então, aqui o gabarito. Questão número 3, questãozinha aqui de 2017 do Enem. O desgaste acelerado sempre existirá se o agricultor, questãozinha relacionada à agricultura, desgaste provavelmente do solo, né? Se o agricultor não tiver o devido cuidado em combater as causas desse desgaste, relacionadas a vários processos, tais como empobrecimento químico e lixiviação provocados pelo esgotamento causado pelas colheitas e pela lavagem vertical de nutrientes da água que se infiltra no solo, bem como pela retirada de elementos nutritivos
com as colheitas. Os nutrientes, circula, mano, retirados quando não repostos, são comumente substituídos por elementos tóxicos, como por exemplo o alumínio. Rapaziada, questãozinha clássica de solo. Tranquilo? Questãozinha clássica de solo. Processo descrito aqui, já vou ser direto e reto. Tá, até questão já trouxe aqui, ó. Até questão já trouxe. Processo de lixiviação. Professor, que parada é essa? Nunca nem ouvi falar. Ou então já até ouvi falar, mas não me explicaram muito bem. Lixiviação nada mais é do que lavagem do solo. Tá? Muita água ali, se o agricultor não tiver o devido cuidado, essa água vai levar num processo vertical os nutrientes para baixo, ou seja, vai acabar com todo o nutriente ali daquela terra e automaticamente, se o solo está lavado, lixiviado, você vai acabar com aqueles nutrientes e vai elevar o pH daquele solo. Na moral, vou fazer um desenho aqui, ó. Você tem um desenho onde você tem uma área onde você quer plantar algumas coisas, tá? Se começa a chover muito ou se você começa a irrigar muito esse solo vai começar a transportar os sedimentos. Esse solo vai começar a transportar os minerais que ali estão presentes para o fundo do solo, para camadas mais internas. Ou seja, você vai lixiviar, você vai lavar o solo. Isso não é interessante, porque todos os minerais serão perdidos. Tá? Então você vai acidificar, você vai causar a acidez do solo. Beleza? Vamos para as alternativas logo para a gente resolver. Alternativa A. A elevação da acidez, pô, coisa linda. Vamos para as outras alternativas. A princípio, né, essa tá na moral. Ampliação da salinidade? Não. Formação de vossorocas? Não. Formação de vossorocas é outra parada, é relacionado também à água, mas é em conjunto ali com o processo erosivo. Tá? Aí tem a ver a declividade do relevo também. Letra D. Remoção da camada superior? Não. Intensificação do escoamento superficial? Negativo. Não é intensificação do escoamento, mas sim intensificação da infiltração da água, intensificação dos níveis de água sobre aquele solo ali. Então, letra A, elevação da acidez. O resultado, um solo lixiviado, um solo ácido. E aí, para resolver essa parada, existem técnicas, né, tais como a calagem. A colocação de cal ali, onde o solo está lixiviado, para que você consiga então equilibrar o pH. Ao passo que você equilibra o pH, você consegue aos poucos ali restabelecer as propriedades minerais e os nutrientes daquela região. Tranquilo? Nosso gabarito aí, questão número 4, mais uma aqui do Enem de 2017, tá? Trouxe 5 questõezinhas aí. Os maiores consumidores da infraestrutura logística para exportação, no Brasil, são os produtos a granel, dentre os quais se destacam o minério de ferro, o petróleo e seus derivados de soja. Olha só, deixa eu te falar uma parada. Minério de ferro, petróleo e os derivados da soja são commodities que o Brasil exporta e agregam valores ao PIB interno, beleza? Ou seja, agregam valores econômicos ao Brasil. Vamos continuar aqui. Que por possuírem baixo valor agregado e por serem movimentados em grande volume, necessitam de uma estrutura de grande porte e baixo custo. No caso da soja, a infraestrutura deixa muito a desejar, resultando em enormes filas de navios. Se você está exportando algo e você ocasiona filas de navios, significa que aquilo ali vai estar guardado durante muito tempo. Exemplo, soja, alimento pode ficar guardado por muito tempo? Não pode, porque se você deixar ele guardado por muito tempo, ele vai apodrecer, você vai perder alimento, vai perder dinheiro e o PIB vai cair.
Tranquilidade? Então vamos já caminhando para a ideia que a questão quer trazer para a gente. Navios, caminhões e trens, né? Filas aqui de alternativas para o transporte dessa mercadoria, que por ficarem grande parte do tempo ociosos na fila, tem seu custo majorado, onerando fortemente o exportador, afetando sua margem de lucro e ameaçando nossa competitividade internacional. A ideia nada mais é do que essa. Você produz muito, beleza, mas quando você chega na parte de escoamento, ou seja, ali no litoral, para você transportar tanto pelo navio, quanto pelo caminhão, né, quanto pelos trens, se você deixar ele muito parado, muito tempo parado, você vai causar a perda de alimentos, você vai causar o aumento do valor, ou seja, você vai onerar o cara que vai exportar aquilo ali e você vai afetar as margens de lucro. Tá? Então você vai trazer vários problemas. Aqui, o material que você vai exportar não pode ficar estacionado ali. Se foi extraído, você já tem que exportar rapidamente. Então vamos ler aqui o comando da questão. Ó. No contexto do início do século XXI, e aí tu tá ligado que 21, olha só, século XXI, de 2100 para trás, ou seja, de 2001 até 2100. Uma ação para solucionar os problemas logísticos da soja, especificamente da soja aqui que ele trouxe, ó, uma ação para solucionar os problemas da soja apresentado no texto seria o quê? Olha só, a isenção de impostos de transporte, não tem como você eximir esses impostos, não tem como você retirar esses impostos. Tá? Até mesmo porque você tem custos. Quando você trabalha com transporte, você tem muitos custos, principalmente no Brasil, quando a nossa malha rodoviária é muito maior do que a ferroviária. Tá? Só você pensar em combustível. Tá? Letra B, a construção de terminais atracadouros. Letra B, tá tranquilo. Professor, não sei o que é atracadouros. Vou te falar o que é já já. Letra C, diversificação dos parceiros comerciais. Não. Se você adquire mais parceiros comerciais, você vai ter que dar uma fatia do bolo para essa galera aí. Ou seja, o teu custo vai elevar. Então isso não é uma solução. Tá? Contratação de trabalhadores portuários? Também não. Esse não é o grande problema. A parada aqui é você não deixar o seu produto exposto ali, parado muito tempo. Tá? Então a contratação de trabalhadores aqui não vai resolver o problema. E ainda assim vai te gerar mais custo. Né? Letra E. A intensificação do policiamento nas rodovias, que tem nada a ver com policiamento, esquece. Só sobrou nossa letra B aqui. Se liga nessa ideia. Seu alimento chegou no porto. Tá? Olha aqui, o porto. O porto é essa partezinha aqui. A soja chegou no porto, ela tem que ser escoada, ela tem que ser exportada para outro país. Vamos botar que ela vá para a Europa. Vai chegar lá na Europa. Essa região aqui, você vai construir algo chamado de atracadouro, onde ela não vai ficar muito tempo estacionada, porque navios vão conseguir chegar aqui e atracar. Ou seja, eles já estarão ali esperando aquela commodity para que eles possam levar rumo ao seu destino. Tá? Eles não vão precisar ficar ali enfileirados. A própria questão trouxe isso aqui. Ó. Olha aqui, enormes filas. Antes os navios ficavam em enormes filas. Não só os navios, mas também os caminhões. Tá? E agora, qual seria a solução? Acabar com as filas. Pô. O alimento está chegando lá, tranquilo. Isso aí tá maneiro, tá rodando certinho. Qual é o grande problema? As filas. Como que eu vou acabar com as filas? Ampliando o estacionamento, o atracadouro. Lembra que navio atraca, navio não estaciona. Na moral, vamos avançar aqui para a questão número 5, tá? Mais uma do Enem de 2017 aí. Olha quanta questão antiga que é boa para você ir pegando, para você ir ganhando conhecimento. Tá? E aí, se tu acha que essa parada aqui já tá valendo a pena, irmão, pô, vou te pedir aquela moral, né? Dá um likezinho aí no canal, no vídeo, né? Se inscreve. Vou estar procurando colocar aqui outros vídeos sobre Enem também. Já falei e vou falar de novo sobre ESA, sobre SpaceX, que você já está se preparando para essa parada aí. O nível é bem parecido,
Tá? E a ideia do canal é essa, mano. Resolver questões aqui de forma objetiva. Beleza? Vamos para a questão número 5 logo, vamos parar de enrolação. O terremoto de... Opa, já circula terremoto. Vai falar alguma coisa relacionada a abalo sísmico, placas tectônicas. E aí tu tem que dominar esse assunto, que é um assunto rápido, simples, tá? E curtinho. Tá? O terremoto de 8,8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para oeste. Buenos Aires moveu-se cerca de 2,5 centímetros para oeste, enquanto Santiago, mais próximo ao local do evento, mais próximo ao epicentro, tá? Local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para oeste, sudoeste, para o oeste e sudoeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente. 13,4 centímetros e 8,8 centímetros, respectivamente. Show de bola. Rapaziada, falou de terremoto, abalo sísmico, ação endógena, não pode confundir com ação exógena, tá? Ação endógena aí provocada nas camadas da litosfera. E aí vamos aqui para ler, vamos ler aqui o comando da questão. Nesse texto destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Mano, evento geológico, abalo sísmico, tectonismo. E aqui, se a gente está falando de terremoto, a gente está falando de um movimento convergente. Convergente, beleza? Olha só, se eu tenho uma laranja, eu corto ela no meio, eu dividi. Então, movimento divergente. Tranquilão? O contrário de divergente, qual seria? Convergente. Tranquilo? Então, duas placas que estão indo uma ao encontro da outra. Duas coisas podem acontecer nessa parada. Ou o choque de fato, ocasionando o terremoto, ou o dobramento. Quando uma é muito mais forte do que a outra, ocasiona o dobramento. Olha aqui, a outra é muito mais flexível, então dobra, ocasionando uma parada geralmente chamada de cordilheira. Tá? Um dobramento moderno. Cordilheira dos Andes, professor, seria essa ideia aí? Correto. É essa a ideia. Tá? A placa de Nazca, muito mais forte, ela empurra a placa sul-americana, tá? Ela entra num estado de subducção e empurra a outra placa. E a outra placa, no caso a sul-americana, ela soergue, né? Entra num estado de soerguimento e aí ocasiona esses dobramentos modernos. Tranquilidade? Vamos para a letra A aqui. Esses eventos estão concentrados em... A grande questão está aqui, né? Esses eventos estão concentrados em que parte ali? Esses eventos de tectonismo e de dobramento moderno. Letra A. Áreas vulcânicas onde o material magmático se eleva, formando cordilheiras? Não. O processo de formação de cordilheira não é por conta do vulcanismo, tá? Mas sim por conta do dobramento do relevo. Tranquilidade? Então a letra A não pode ser. Letra B. Faixas costeiras onde o assoalho oceânico recebe sedimentos provocando tsunamis? Negativo. Provocamento de tsunami é quando a gente tem um abalo sísmico cujo hipocentro, e aí não é epicentro, cujo hipocentro ocorre no fundo do oceano. Então aqui não tem nada a ver, misturou uma coisa com a outra. Letra C. Estreitas faixas de intensidade sísmica no contato das placas tectônicas próximas a dobramentos modernos. A letra C, a princípio, está na moral. Vamos ler as outras? Letra D. Escudos cristalinos onde as rochas são submetidas aos processos de intemperismo. Não, pode parar. Tem nada a ver com o escudo cristalino. Aqui a gente está falando de placas tectônicas. Letra E. Áreas de bacias sedimentares antigas localizadas no centro das placas tectônicas. Terremoto no centro da placa tectônica. Terremoto só acontece nas bordas, tá? Então assim, estreitas faixas
de intensidade sísmica, tá? No contato das placas tectônicas próximas aos dobramentos modernos. Tranquilidade? Gabarito aí nossa letra C. Rapaziada, fico por aqui, te agradeço por ter chegado até aqui mais uma vez. Irmão, se puder, peço para você aí, né, se inscreve aí no canal, mano, contribui de alguma forma, me chama lá no Instagram, manda sua pergunta lá, abro caixinha de pergunta direto, tranquilão, procuro estar sempre próximo aí dos alunos, né, manter essa relação de amizade, para mim é interessante, te peço essa moral, tamo junto, até a próxima.